Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação, eu diria até a honra, de termos pela segunda vez, nesse decorrer de 10 anos que temos o programa no ar, Gustavo Porto, ele que trabalha como repórter especial da agência Estado, do Broadcast também, e também do jornal Estado de São Paulo. E o Gustavo vem se destacando pelos trabalhos que vem desenvolvendo, com foco principalmente no agronegócio, com análises precisas, informações confiáveis, e isso vai servir para que a gente possa ter uma conversa muito agradável com ele e mostrar um pouquinho ao telespectador, amigo, o outro lado das notícias, o que é que se faz para poder ser notícia. Gustavo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu tenho a certeza de que nós vamos ter uma conversa muito boa, como foi a conversa anterior e como tem sido todas as conversas que a gente tem tido. Eu que agradeço, Ronaldo. Queria dizer que é uma honra estar de novo aqui no seu programa. A gente sempre está à disposição. E para prosear um pouco aí sobre agronegócio, jornalismo, é sempre bom falar um pouco aí da nossa profissão e desse setor aí que, como todo mundo fala, carrega o Brasil nas costas, né? Deixa eu começar já a dar uma quente, assim, uma perguntinha daquelas que fazem com que o programa tenha uma boa dinâmica. O Brasil, você enxerga realmente que o Brasil tem lideranças setoriais do agronegócio que possam transformar esse país no grande celeiro de produção de alimentos do mundo? O Brasil tem e tem há muito tempo, né? A gente vê em vários setores aí, lideranças consideráveis, lideranças importantes, né? Se for para citar algumas, a gente vê o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que é uma sumidade no agronegócio, né? Uma pessoa que sempre é procurada por todo mundo, né? Tanto jornalista quanto políticos, todo mundo quer conselho deles, assim. A gente vê no nosso setor sucroenergético, né? A gente vê várias lideranças tradicionais, né? Como os usineiros que já estão aí desde do passado, como lideranças novas aí que a gente vê no setor, que estão assumindo espaço, estão pegando espaço com o próprio andar do setor sucroenergético, como o André Rocha, por exemplo, que é o presidente do Fórum Sucroenergético, que é um jovem ainda, né? O Mário, lá de Minas Gerais, que são pessoas jovens que estão entrando, que estão entrando cada vez mais aí como lideranças nesses setores do agronegócio. E todas as cadeias têm também, né? A gente vê a cadeia de suco de laranja, né? Que é uma coisa até curiosa. A cadeia de suco de laranja que eu cubro um pouco, o principal executivo do setor é o Ibiapaba Neto, que é um jornalista de formação, trabalhou em jornais, trabalhou em revistas, trabalhou no Estadão, que foi alçado, era diretor da CITES BR, que é a associação do setor, e acabou virando o principal executivo da cadeia de suco de laranja, que o Brasil é líder mundial, né, nessa cadeia. Então, passou a ser o porta-voz da cadeia. Exatamente, uma saída do Christian Lobauer, que curiosamente hoje é candidato a vice-presidente do João Amoedo, né? Ele saiu para a Bayer, não teve um executivo que substituiu, e Ibiapaba acabou assumindo as funções, né? E foi alçado a diretor. Então são várias lideranças que vão surgindo aí, lideranças jovens e lideranças tradicionais também. Você, no seu dia a dia, quando você procura essas fontes para poder ilustrar os seus textos, suas matérias, seus furos de reportagem, não é? Você gosta muito de furos de reportagem, né? Você sente confiança? São realmente fontes assim que fidedignas, o que fala bate? Ou tem às vezes alguém que tenta esconder alguma coisa, tenta omitir alguma informação? Não, as duas coisas, né? A gente tem fontes que a gente confia, né? Mas a gente não pode, como o jornalismo nos ensina, a gente não pode ficar dependendo de uma fonte só, né? A gente tem que procurar mais fontes, cruzar as informações, né? Porque todo mundo tem interesse de divulgar alguma coisa da maneira como ela quer, né? Mas a gente tem, o jornalista é um cara sempre, ou uma menina sempre desconfiado, né? Uma pessoa sempre desconfiada.
Então a gente tem que sempre rechecar as informações, assim, mas tem algumas essas fontes são muito importantes para nos dar aí pelo menos uma direção, né, do que a gente precisa para nossos textos, né, para nossa apuração. Você acha que, ainda falando do agronegócio brasileiro e a temática de horizonte, de futuro, o que você acha que possa estar faltando para o agronegócio nosso realmente atingir esse lugar num ranking mundial de produção de alimentos? O problema sempre do agronegócio, né? O agronegócio, o Brasil tem uma competitividade gigantesca no agronegócio. O Brasil não é à toa que é líder mundial em carnes, em suco de laranja, já foi, às vezes não é, em açúcar, em exportação sempre é líder em exportação em açúcar, mas em produção às vezes a Índia passa, é o segundo maior exportador de etanol, café, o Brasil exatamente, mas o Brasil esbarra, o agronegócio acaba esbarrando em barreiras comerciais, né? Mas isso infelizmente faz parte da guerra, né? Quando é comércio, a gente vê aí o que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem feito, né, com a China e com a União Europeia, com os próprios vizinhos ali, Canadá e México, que tinham acordos comerciais antigos com ele. Ele sabe que o comércio é uma guerra, né? Então o Brasil tem que melhorar cada vez mais na capacidade capacidade sanitária, que é a principal barreira, e melhorar buscar acordos comerciais aí com outros países e com outros blocos econômicos, né? Você me respondeu bem, era a resposta que eu queria ouvir, o telespectador com certeza também. As lideranças que devem conduzir, vêm conduzindo com competência e devem conduzir com mais competência ainda para que a gente consiga seguir esse nosso rumo. Ao mesmo tempo, a gente percebe que a articulação política setorial, ela não anda na mesma velocidade, né? Eu mesmo tive experiências com ministros da Agricultura, principalmente na época do governo, do segundo mandato do presidente Lula e o primeiro mandato da presidente Dilma, onde o Ministério da Agricultura virou um poder de barganha política partidária. E tivemos vários ministros da Agricultura que não tinham noção nem do que era agricultura, estavam ali meramente politicamente exercendo as funções. Como é que você vê isso? Com o ministro Blairo Maggi, isso mudou bastante. Ele é um produtor rural, é um homem do comércio global, conhece o que está acontecendo e tem tido muita competência na gestão dele no Ministério da Agricultura. Mas como é que você vê esse ato, essa deficiência que nós tivemos em determinado momento histórico na condução da política do agronegócio brasileiro, com ministros sem a competência devida ocupando a pasta em Brasília? É natural, né? Voltando ao ex-ministro Roberto Rodrigues, o ex-ministro Roberto Rodrigues foi o último, pelo menos, acho que bobear talvez o único ministro da Agricultura que era um técnico, não era um político, né? Verdade. Isso é fato. E depois dele foram outros ministros, né? E como todo cargo de ministério, e como Brasília funciona, cargo de ministro é cargo político. Você negocia com o partido em busca de um apoio, um suporte na Câmara. Por sorte, o último ministro da Agricultura, o ministro Blairo Maggi, ele é um cara que entende, que é o maior empresário da soja do Brasil, é um dos maiores empresários rurais do país e do mundo, e foi feito um acordo na época, inclusive eu acompanhei isso de perto, porque eu estava cobrindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff em Brasília. Foi feito um acordo para ele mudar de partido, para ir para o partido que iria indicar o Ministério da Agricultura, que é o PP, que ele foi para o PP e fizeram um acordo que conseguiram juntar o político, o técnico e o empresário para poder coordenar o Ministério da Agricultura. E a avaliação que se tem do setor é que ele tem feito um bom trabalho no Ministério da Agricultura, tanto que até defendem que ele fique no Ministério, né, já que ele abriu mão de ser candidato
reeleição no Senado, ele é um senador, né? Para voltar para Mato Grosso e tocar a vida dele lá. É curioso isso também, o fato dele querer voltar para Mato Grosso e voltar a ser empresário, né? Que mostra que o ministro Bernardo Maggi é uma transição entre o técnico e o político, aí, né? Já que ele está abandonando não, né? Está deixando um pouco de lado a vida pública. Mas só para completar, Ronaldo, mas a gente também não pode esquecer, apesar do setor ter algumas restrições, a ex-ministra Cátia Abreu também era uma ministra sim. do agronegócio. Né? Ela veio da presidência da Confederação. O agronegócio tem as ressalvas dela pelo fato de ela ter defendido a presidente Dilma Rousseff no processo de impeachment, mas ela era uma ministra que fez um trabalho muito bom. Ela iniciou um caminho de desburocratização do Ministério que o ministro Braulio Maggi assumiu, né? Ela indicou cargos, é muito curioso, eu falo isso, que o ministro Braulio Maggi teve muita sorte, muita competência, por exemplo, no episódio da carne fraca. Quando ele assumiu o Ministério da Agricultura, o ministro Braulio Maggi levou para a pasta dele, a ministra antecessora, a Cátia Abreu, ela limpou, tirou todos os cargos, demitiu todos os secretários, como todos fazem, né? Deixou secretários de cargos de confiança lá. E o ministro Braulio Maggi assumiu para poder indicar os ministros. Ele levou só o secretário executivo, que é o Elmar Novak, e o secretário de Política Agropecuária, que é o Neri Geller, que foi ministro da Agricultura, que foram os dois cargos dele, e um ou outro cargo de confiança dele ali nas funções burocráticas, ali, chefe de gabinete, enfim. E no episódio da carne fraca, os grandes secretários, ali, os secretários que atuaram, que é o Edilson, que é o secretário de Internacional, e o secretário de Defesa Agropecuária, foram secretários que foram deixados, são funcionários de carreira do Ministério, que o Maggi gostou, que ficou lá, que a Cátia tinha deixado lá, ele ficaram, ganharam a confiança do ministro, e eram técnicos muito bons que trabalham no Ministério da Agricultura, não tinham indicação política, e acabaram salvando o Brasil nesse episódio com a resposta dada aos países. Você, inclusive, nessa última quarta-feira, na terça-feira você noticiou em primeira mão, e nós no Clipe em Brasilário colocamos até como uma chamada de primeira página, a notícia que o ministro Braulio Maggi anunciou que a Índia estava abrindo o seu mercado para a importação da carne brasileira, carne suína brasileira. Então isso já é talvez um resultado dessa articulação toda a que você se refere. Exatamente, foi feito o ministro continuou, né, uma campanha que já vem sendo feita há algum tempo, essa campanha de ser um mascate, de ir para os países, sim, apresentar as questões sanitárias, conseguiu abrir o mercado da Coreia do Sul, por exemplo, a carne suína, que é um mercado extremamente fechado, que pode ser um mercado que possa abrir caminhos para outros mercados ali perto, que é o Japão, por exemplo, que é o grande interesse do país. E assim, você pulverizando mercados no agronegócio, você para de ficar dependente de um só, né? A gente vê o Brasil muito dependente, por exemplo, da União Europeia. E a União Europeia tem muito problema interno, a gente vê na própria questão da carne, né? Na carne suína aí tem muitas barreiras, eles põem em barreiras não tarifárias, várias críticas que são feitas abertamente pelo ministro aí, com questão de barreiras não tarifárias, enfim. Então é o que a gente fala dessa guerra do comércio, né? Quanto mais você abrir mais o comércio exterior para o país, melhor, né? Porque você vai ter mais uma alternativa e você não botar todos os ovos numa cesta só, né? Você tem uma interlocução pessoal e direta com o ministro Braulio Maggi? Não, eu tenho um contato dele que a gente, inclusive foi nessa época, na própria transição eu conheci o ministro, na verdade, pessoalmente. Já tinha conversado com ele quando ele era governador de Mato Grosso, aqui na AgriShow, em Ribeirão Preto. Mas eu conversei mais com ele na época do impeachment da presidente Dilma Rousseff, porque eu acompanhei na época o Senado, né? Porque o Senado foi decisivo pelo Sim. afastamento da presidente e o ministro Braulio Maggi era senador, né? E ele já tinha aí desenhado o Senado, a gente começou a conversar, ele já seria o ministro da Agricultura, né? Caso a presidente fosse afastada, o que ia acontecer? Ele foi nomeado ministro da Agricultura e continuou. E ali a gente fez um contato e depois, a primeira entrevista que ele deu, eu ainda estava em Brasília, um colega meu que ia fazer a entrevista não pôde fazer
por algum motivo eu estava lá, já conversei com a assessora dele, teve uma aproximação normal e como a gente não tem mais setorista de Ministério da Agricultura em Brasília, eu acabo fazendo às vezes aí de acompanhar daqui, de Ribeirão Preto, onde eu fico, né? O Ministério, assim, a gente troca mensagens, mas eu e outros repórteres também acompanhamos ele, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você pegou essa notícia da abertura do mercado de carne suína da Índia. A que horas que você recebeu essa notícia e qual é o procedimento que você tem que tomar para que isso acabe sendo, enfim, um produto destinado para consumo do leitor do país e, evidentemente, uma notícia dessa tem repercussão internacional. Sim. Então, o broadcast, onde eu trabalho, que é o produto do Grupo Estado que eu forneço as notícias, é um serviço de informação em tempo real, né? Informação de ter um terminal que operadores, no caso do agronegócio, empresas, operadores, tradings, pessoa que mexe com o mercado futuro das commodities, todos assim, assinam esse terminal e precisam saber das notícias o mais rápido possível, né? E ontem a gente recebe, o ministro manda para um grupo de contato de WhatsApp dele, algumas pessoas que ele tem lá no grupo dele, uma lista de transmissão. Ele manda informação, ele mandou, acho que por volta das 8 da noite, eu estava terminando de fechar uma matéria sobre soja e cana, que foi publicada hoje, estava com a minha editora. Tinha acabado de fechar a gente percebe que a gente faz tudo. Acabamos de fechar o cenário de açúcar que eu faço da Bolsa de Nova York, que sai todos os dias, né, que a gente fecha. E o ministro mandou essa informação, que o ministro, que tá uma nota curtinha, né? Isso que ele pretende, é uma mensagem cifradinha, curta. Exatamente, a mensagem que eram 2 parágrafos, um texto que ele escreveu no WhatsApp ali rapidinho. Mandou um outro texto também sobre a liberação, o fim da cobrança de tarifa de imposto para importação de ingredientes ativos para alguns defensivos químicos, né? E aí, na hora, já chamei minha editora, eu estava online, mandei um flashzinho, né? E já mandei o material dessas 2 notícias, né? Que a gente soltou ontem à noite, né? Enfim, é assim que a gente faz, a gente publica, né? Mas é uma fonte confiável que tudo bem, o ministro, você pergunta, volta a questão da história das fontes, né? Uma fonte confiável, né? O ministro é uma fonte primária, né? Ele é o dono da notícia, ele é o porta-voz da agricultura do Brasil por parte da presidência do governo brasileiro, né? Entendeu? Ele já teve caso dele mandar uma informação errada, né? Incorreta. Glifosato. Exatamente, foi exatamente. Você chegou a divulgar essa notícia? Sim, a gente divulgou e depois ele foi humilde, né? E reconheceu o erro e falou assim, que ele achava que tinha caído aquela determinação da juíza de Brasília que proibia novos registros do glifosato no país, né? Ele divulgou isso, que ele ouviu falar e divulgou. Mas aí depois ele foi humilde e falou assim, eu errei, não foi isso, depois acabou sendo. Poucas horas depois, 2, 3 dias depois. Alguns dias depois acabou confirmando essa história. Mas enfim, a gente publicou e depois publicou o erro dele, que também, em respeito ao leitor, também respeito a ele, né? Que ele foi humilde de admitir o erro. O seu trabalho, na verdade, ele não tem um horário para ocorrer, né? Não. Você está à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exatamente, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Assim. Ontem eu comecei a trabalhar, ontem foi uma terça-feira, né? Ontem eu comecei a trabalhar bem cedo, saiu dados da Única, né? De balanço de produção quinzenal de açúcar e álcool, que a gente acompanha sempre. E fui terminar bem tarde, assim, mas normalmente eu terminaria um pouco mais cedo. Aqui ontem foi um dia mais turbulento, aí eu tinha que fechar essa matéria especial, enfim. Você tem 25 anos de jornalismo já? 25, agora em dezembro, não tem 25 ainda, agora em dezembro, dia 15, eu completo 25 anos de profissão. Né? Quando tem um grande furo, você pega a informação, checa ela e você distribui para os seus canais competentes. Você ainda sente aquele friozinho de barriga muito, esperando a repercussão? Muito, e a primeira coisa que eu faço é comemorar, né, quando eu sei que é um furo, assim, né. Mas
talvez seja a coisa mais gratificante do jornalista ou do bom jornalista, esta sensação, não é? De poder fazer, de saber que você não está sendo usado, que você está, na verdade, usando o poder que lhe foi otorgado e você poder... Normalmente esses furos acontecem com alguma coisa factual, né? O último, que foi até engraçado, eu estava em Brasília em junho, né? Logo depois da greve dos caminhoneiros, né? A gente estava começando a discutir a questão da tabela de frete, o governo tinha soltado um primeiro projeto da tabela de frete, de preços mínimos de frete, que foi duramente criticada pelo setor, e eu estava lá em Brasília, estava em Brasília, numa segunda-feira, eu fui passar a semana lá para cobrir alguma pessoa que estava de folga lá, e estava tendo uma reunião do agronegócio, do pessoal do IPA, assim, do pessoal do agronegócio, de entidades do agronegócio em Brasília, e eles foram, eu tinha fontes lá... Desculpa, eu estou relembrando que eu lembro dessa notícia. Isso era uma sexta-feira? Não, era uma segunda-feira. Uma segunda-feira. Era uma segunda-feira, à noite, e aí eles tiveram uma reunião, eu mostrei com uma fonte daqui, uma fonte do setor que estava lá, e falaram, nós vamos conversar com o ministro dos Transportes, às 6 horas da tarde, vamos entregar para ele uma proposta, para a gente, para poder tentar minimizar o impacto dessa tabela de frete que é prejudicial para o setor, para a cadeia, vamos botar uma proposta para eles, né? Aí eu fui lá na agenda do ministro dos Transportes, a agenda do ministro dos Transportes, todos os ministros é pública, né? Sim. E estava lá, às 6 horas da tarde, uma reunião do ministro dos Transportes com o ministro Blairo Maggi. Aí eu peguei o carro, já era tarde, já tinha feito um monte de coisa no dia, fui para o Ministério dos Transportes, ali em Brasília, que é perto do Ministério da Justiça. Nunca tinha ido no Ministério dos Transportes, conhecia a Agricultura, conhecia o Palácio do Planalto, a Câmara, enfim. Nunca tinha ido no Ministério dos Transportes, né? Cheguei lá, nem sabia como é que era. E subi no 6º andar, estava lá, só eu, de repórter. E fui super bem atendido e fiquei lá. Aí foi a reunião, passou. Aí acabou a reunião, veio o ministro dos Transportes e o ministro Blairo atrás. Nós vamos rever a tabela de fretes. Era a informação que tinha na hora, assim, né? Só tinha eu lá, os dois confirmaram, os dois falaram. Na hora, eu estou com o meu computador, tenho um notebook, já passei a informação para o broadcast já deu. E os dois meninos confirmaram. O Estadão usou a matéria, né, e deu uma manchete no dia seguinte, assim. E curiosamente, agora eu estou lembrando porque eu estava lá, no dia seguinte, não era uma segunda-feira, era uma terça-feira. No dia seguinte, era o anúncio do Plano Safra. Eu fui lá cobrir o Plano Safra. Verdade. E assim, foi uma manchete do Estadão, esvaziou essa notícia da revisão da tabela de fretes, esvaziou o glamour que tinha o anúncio do Plano Safra, mesmo porque os números já eram conhecidos. E foi muito legal, assim, foi um furo bem interessante. Assim. A revisão é porque a greve já tinha ocorrido. A greve já tinha ocorrido, já tinha saído uma tabela de fretes, entendeu? Aí o setor, o agro pressionou, né? O agronegócio pressionou o governo para poder revisar essa tabela. Tá. E aí foi muito engraçado, né? O governo falou, nós vamos revisar. Aí nesse mesmo dia, nessa mesma semana, os caminhoneiros já se mobilizaram de novo, deram uma prensa no ministro dos Transportes e teve que recuar, na verdade, tinha saído uma nova tabela de fretes, teve que recuar, enfim. E aí a gente viu o que aconteceu aí, né? Virou uma tabela que foi aprovada no Congresso. Eu achava que você ia contar uma outra história, mas essa é fantástica. Naquela semana que antecedeu, nas horas que antecederam o início da greve dos caminhoneiros, que foi numa segunda-feira, eu captei uma notícia no jornal O Estado de São Paulo, eu não sei se era no jornal, ou se era no site, ou se era o broadcast, eu não sei, mas era Estadão. E é uma fonte que eu trabalho há muitos anos, né, extremamente confiável. E dizia que havia risco de ter uma greve de caminhoneiros. Nós trabalhamos para fazer o clipping da segunda-feira, nós trabalhamos na sexta, no sábado e domingo, invariavelmente. E aí ficou aquela notícia, e sou eu quem edito, então eu tenho que ter o critério, e graças a Deus, em 17 anos de clipping, nunca tivemos que desdizer alguma informação, nunca. E aí eu pego aquela informação da greve, que poderia haver a greve, e coloco ela como chamada. E aí eu sentia um outro tipo de emoção diferente, que deve ser o que você deve sentir também muitas vezes. Será que isso aqui que eu estou fazendo não é uma barrigada? Barriga é aquela notícia que você está dando que não é verdade, é um fake. Né? E
para azar do país e da nossa economia, principalmente do agronegócio, a notícia era verdadeira. Então nós começamos aquela segunda-feira, ninguém estava dizendo nada que ia ter greve, nós já dizendo, olha, vai ter a greve. Então é a importância de você ter a informação do veículo, que o veículo realmente possa lhe dar credibilidade. Deixa eu lhe provocar um pouco também com uma outra situação, que eu imagino o que você deve ter sofrido. E você há de lembrar já e o telespectador mais ainda. Você quase derrubou o ministro da Justiça, que veio a Ribeirão Preto, hoje é ministro do Supremo, e anunciou que... Você conta essa história para nós? Sim, foi no domingo, né? Foi na campanha passada, né? Foi na campanha passada para... Prefeito, né? Prefeito. Exatamente. Ele era secretário da Justiça do Estado de São Paulo, né? Não, ele já era ministro. Ele é ministro da Justiça. Ele veio para a campanha do ministro Alexandre Moraes, exatamente. Isso. Ele veio fazer campanha no domingo para a campanha do então deputado, agora prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, né? Era um domingo, era véspera, era o último domingo antes da eleição. Isso. E ele veio para Ribeirão e falou. Ele foi ali no Mercadão Novo da cidade, quem conhece Ribeirão Preto, ali na zona sul da cidade, perto do Ribeirão Shopping. Foi fazer campanha ali no domingo de manhã. Aliás, por um acaso, também só tinha eu de imprensa ali. Acho que os caras não quiseram acordar cedo. No dia anterior foi muito engraçado. Você estava no lugar certo ou não era certo? No dia anterior foi muito engraçado porque eu estava em Campinas, num seminário do LID, um seminário do LID Agronegócios, e liguei para o pessoal do plantão e falei assim, ó, o Alexandre de Moraes vai estar eu podia ter ficado em Campinas, por exemplo, onde minha mãe mora, mais um pouco ali em Campinas, não, você volta para Ribeirão e vai cobrir o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes veio, perguntaram para ele, estava fervendo a Lava Jato, né? Um pessoal desse MBL, desses movimentos aí que depois fizeram os protestos, que faziam protestos nas ruas, né? Fecharam o ministro lá, e aí a Lava Jato vai parar? Vai continuar, enfim, não sei, vai continuar tendo operação, não sei. Aí, e foi muito engraçado porque ele falou, não, a Lava Jato vai continuar, vai ter operação, e eu não estava gravando, ele falando, nesse momento. Na hora eu gelei, porque se eu falasse assim, se eu falasse só que ele falou isso, tudo bem, não teria. Aí na hora eu liguei o gravador, e aí alguém questionou de novo, ele repetiu, não, vai ter operação, vai ter essa semana, teve semana passada e vai ter essa semana também. Ele sabia que você era jornalista do Estadão? Não, ele sabia depois que eu conversei com ele, né? Mas já tinha dito? Não, eu acho que ele sabia que eu era jornalista do Estadão. Mas aí eu gravei no meio do movimento ali, ele não falou para mim isso, ele falou pro pessoal que estava lá, para ser cobrado, né? Não, vai ter operação, teve semana passada e teve operação e vai ter semana que vem. Como ministro da Justiça, ele não poderia saber dos encaminhamentos da Lava Jato, né? Ele poderia dizer, saber, de repente até poderia saber. Não, ele não poderia dizer, ele saberia naturalmente, né? Mas ele não poderia dizer, não poderia antecipar. Até porque naquele momento a Polícia Federal estava... Exatamente, aí o que mais é curioso, né? O último dia que você podia prender alguém, sem ser em flagrante, era na segunda-feira. E na segunda-feira, depois que ele falou isso, depois que saiu no jornal, o ministro Palocci, que é de Ribeirão Preto, foi preso na Lava Jato e ele, assim, o negócio ficou pesado para ele, assim, de ter antecipado, de ter sido uma prisão política, né, por ter o ministro Palocci ser uma liderança do PT, assim, quase. E aí depois a gente descobriu, uma colega minha de Brasília descobriu que ele tinha se reunido com o delegado da Polícia Federal, o Valdisney, né, da PF aqui em São Paulo, na sexta-feira anterior à coisa. Ao ocorrido, né, à declaração, enfim. Então aí foi bem complicado, ele quase caiu, mas pelo jeito não adiantou muito, né, porque ele virou ministro do Supremo e agora vai seguir. Foi um dos maiores furos da sua carreira? Foi um dos grandes furos, assim, em vários outros, assim, mas foi um dos maiores esse. É muito engraçado porque é uma matéria de política, né, que é uma área que eu faço, que eu gosto muito, mas eu faço menos. Assim. Uma repercussão foi gigantesca. Internacional, assim. Né? Foi gigantesca. Internacional. É muito legal. Eu estou sendo sinalizado já, infelizmente, das conversas de jornalista. Mas já? Já estão sinalizando, falta e tal. O que dá para se esperar do Brasil? O Brasil, vamos lá, o Brasil que eu quero, o que você enxerga pós-eleição? O que vai acontecer com esse Brasil? E também com o viés do agronegócio. Bom, é muito difícil falar, né, nessa polarização que está tendo entre os dois lados, que continua essa polarização, né, com um novo agente, aí, um
um novo personagem, né? Um novo personagem no lado da direita, né? Do centro-direita, com os mesmos personagens do lado esquerdo, né? Da esquerda. Mas eu acho que, assim, apesar de ser difícil imaginar, que a pessoa vai pensar muito antes de fazer alguma coisa, né? Eu acho que quem ganhar vai tentar conciliar em um primeiro momento, né? Mas vai ter muita pressão de todos os lados, de quem ganhar a eleição, vai continuar muita pressão para o ano que vem. E o agronegócio, assim, por incrível que pareça, o agronegócio caminha sozinho no Brasil, né? É verdade. Cada vez mais tem suporte, cada vez mais tem menos suporte do Estado. O que é bom que não atrapalha, né? Essa política, assim, essa política de queda de juros, por exemplo, da taxa Selic, de chegar e hoje a gente está em 6,5%, a gente traz um juro que, inclusive eu já fiz matéria disso, que o agricultor não precisa mais depender do crédito público, né, subsidiado pelo governo. Já tem muitas operações que alguns agricultores fazem com juros diretos da instituição financeira. Cada vez mais isso depende menos do governo. Então, isso é um bom sintoma, não é? Exatamente. E o agronegócio é tão competitivo hoje que cada vez mais cresce sem a ajuda do governo e que qualquer governo que assumir sabe que é o setor que o Brasil, é o primeiro setor do Brasil, que mais depende, que carrega a balança comercial nas costas, que carrega que o dólar só está a R$4 aí. Você está reclamando que o dólar está a R$4, só está a R$4 por causa do agronegócio. Enfim, vai continuar sendo o principal setor da economia brasileira. Gustavo Porto, muito obrigado pela sua participação. Vamos ver se mais vezes a gente consegue quebrar a sua rígida agenda aí e pode conversar, porque tem muita história aí para ser contada. Maravilha. Obrigado pelo convite e estamos aí. Sempre que precisar, a gente... Obrigado. Você. Obrigado mais uma vez. Gustavo Porto, do Jornal Estado de São Paulo, Broadcast, Agência Estado também. Histórias riquíssimas, experiências maiores ainda. E um detalhe que configura ele como um dos bons jornalistas dessa safra que nós temos aqui é a confiabilidade, a seriedade com a qual ele abraça esse trabalho dele. Nós voltamos na próxima semana com outros entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.